Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Júlio, dando sequência ao estudo de logaritmos, já definimos logaritmos para você, já falamos das consequências da definição para você, já falamos para você de propriedades de logaritmo, tá? E já falamos para você da condição de existência de log. Na verdade, consequência da definição eu deixei para hoje para a gente dar uma reforçada nela. Junto com o quê? Mudança de base. Eu sempre falo que a aula de mudança de base, ela é uma aula assim um pouco, ela não chega a ser complicada de passar para você, porque a mudança de base não somos nós que definimos a mudança de base, é o exercício que fornece a base que nós vamos mudar. Por exemplo, olha só, a gente tem aqui, ó, um exemplo. Eu vou começar com um exemplo, depois eu passo para a parte teórica. Eu tenho dados, de novo, os nossos conhecidos ali, logaritmo de 2 na base 10, logaritmo de 3 na base 10. O enunciado, o exercício está te fornecendo dois logaritmos, ambos na base 10. Mas olha o pedido, ele quer que você calcule o logaritmo de 2 na base 3, logaritmo de 8 na base 9. Pera, esse log de cima e de baixo não estão na mesma base que os logaritmos dados. Quando eles não estão na mesma base, a gente faz o quê? Muda de base. Perceba aqui, olha só. Eu tenho o logaritmo de um A na base B. Nós mudamos a base como? Logaritmo para o A dividido pelo logaritmo para o B. Então a gente abre em dois logaritmos e escolhe a base mais conveniente. Como assim? Olha só. Eu tenho, deixa eu colocar para você um exemplo. Eu tenho logaritmo de A na base B igual, vira uma divisão do logaritmo do A no numerador sobre o logaritmo do B no denominador. Perceba que eu optei por colocar uma base C só para dizer que eu mudo a base para a base que eu quiser. Exemplo. Deixa eu colocar um exemplo coloridinho ali para não confundir com o meu exemplo. Aparece isso aqui, ó. Logaritmo de 7 na base 15. Eu quero mudar isso aqui para a base 2. Tudo bem? Base 2. Como funciona? Logaritmo do 7 sobre logaritmo do 15. Na base 2, na base 2. Não, professor, eu quero base 21. Não tem problema. Base 21, base 21. Não, eu quero base 721. Ó, então 721, 721. Meu, entenda que a base você muda conforme for a necessidade do exercício. O que eu estou dizendo? Ó, vou apagar isso aqui, para não confundir com o nosso exemplo. Eu tenho, perceba, eu forneci para você o logaritmo de 2 igual a 0,30 e o logaritmo de 3 igual a 0,48. Forneci dois logs para você, O que acontece? Logaritmo de 2 na base 3. Não é base 3 que me ajuda, é base 10. Opa, ficou a dica. Ele me deu na base 10, eu vou mudar para a base 10. Como que eu mudo isso para a base 10? Eu passo um único traço, o que eu coloco no numerador? Logaritmo de 2 na base 10. O que eu coloco no denominador? Logaritmo de 3 na base 10. Mantenho a base 10. Por quê? Olha o que vai aparecer em cima. Em cima eu tenho o log de 2, que é 0,30. Substituo. 0,30. Sobre. Embaixo eu tenho o log de 3, que é 0,48. 0,48. Isso vai ser igual, ó, a matemáticazinha básica. O número decimal em cima, número decimal embaixo. Em cima tem duas casas depois da vírgula. Embaixo tem duas casas depois da vírgula. Se a quantidade de casas depois da vírgula é a mesma, 2 e 2, corte a vírgula e ignore. Vira o quê? 30 dividido por 48. Que beleza! Você vai simplificar aquilo ali, né? 30 por 48. Vamos tornar na forma mais simples? Dividindo por 3, em cima dá quanto? Por 3 dá 10, por 3 dá 16. Você vai falar, professor, dá para simplificar mais ainda? Sim, simplifique. Por 2 dá 5, por 2 dá 8. Essa é a tua resposta, 5/8. Logaritmo de 2 na base 3 é a mesma coisa que 5/8. Você vai usar a mudança de base e, se necessário, as propriedades de logaritmo para chegar na resposta que você quer. Quer ver? Ó? Logaritmo de 8 na base 9. Meu, base 9 não resolve a nossa vida. A gente quer base 10. Eu mudo. Coloco um traço
e faço o quê? Log de 8 no numerador, logaritmo de 8 no numerador, logaritmo de 9 no denominador. Hora da gente pensar aqui um pouquinho. Isso é igual. Gente, da aula de propriedades, o 8, eu conheço ele, eu consigo escrever ele. Quer ver? Ó? Eu faço o quê? Logaritmo. Quem é o 8? É 2 ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2. Sobre o 9. Quem é o 9? Logaritmo de 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9, certo? 2 ao cubo, 3 ao quadrado. Olá? Passa multiplicando, arrumando a bagunça, arrumando aquilo ali. Isso vai ser igual 3 vezes o log de 2, vou escrever primeiro ele, 3 vezes o log de 2 sobre, passa multiplicando, 2 vezes o log de 3. Isso vai ser igual, só cuidado, tá? Cuidado. O que eu tenho ali, ó? 3 vezes. O logaritmo do 2 foi dado pra gente como 0,30. Então, 3 vezes 0,30 sobre 2 vezes, vou colocar de outra cor para ficar bonitinho, log de 3 é 0,48. Repara uma coisa, ali eu vou dar uma dica importante para você. Ó. Muitos de vocês chegam naquele momento que a pessoa já multiplica em cima, multiplica embaixo. Não tem essa pressa, tá? Até porque você vai ter que simplificar. Eu vou pegar isso aqui e vou passar para baixo, aqui, ó. Vou escrever ele aqui, ó. Olha o que eu vou fazer. 3 vezes 30 sobre 2 vezes 48. Olha o jeito que eu estou esboçando a resposta. Vamos pensar primeiro? Da onde surgiu 30 e 48? Eu tenho vírgulazinha, vírgulazinha, duas casas, ignoro a vírgula. Sobra 30 e 48. Eu vi a simplificação do 30 pelo 48. Eu sei que isso aqui vai ser 3 vezes, ó, 2 vezes. Se eu simplifico isso por 6 vezes 5, 30, 6 vezes 8, 48. Agora a gente entra num ponto. O 3 não corta nem com 2 nem com 8. O 5 também não. O que acontece? Agora você multiplica e é feliz. 3 vezes 5, 15, sobre 2 vezes 8, 16. Essa aqui é a tua resposta. Então assim, ó, a diferença que vai entrar agora, um trabalhinho algébrico um pouco maior. Vamos fazer assim. Vou ficar de lado aqui, vou ficar longe da tua tela para que você consiga pausar e copiar. Ou printar a tela. E aqui eu quero gastar um minuto, como eu sempre falo, a gente sempre gasta uns minutos importantes falando de consequências da definição. Eu só quero deixar uma coisa clara para você. Quando eu digo para você que eu vou trabalhar com uma consequência de uma definição, qual que é o significado de uma consequência de uma definição? Eu vou colocar valores aqui e aqui, mas os valores que eu vou colocar aqui e aqui já atendem à condição de existência do logaritmo. Ou seja, esse b, a base, eu já estou supondo ele maior que 0 e diferente de 1. Esses dois valores, já estou supondo a mesma condição de existência para eles. Vamos pensar assim? Olha só. Log de 1 na base b. 1 na base b. Por favor, b elevado a quanto que dá 1? Aí normalmente a gente entra num ponto que a moçada fala assim, todo número elevado a 0 dá 1. Não, pelo amor de Deus, não faça isso não. Todo número elevado a 0 não é 1. Não é todo número que é elevado a 0 dá 1. Se você pegar 0 elevado a 0, não é definido. 0 elevado a 0 é indeterminação. Então, b elevado a quanto que dá 1? b elevado a 0 vai dar 1? Vai, desde que o b atenda à condição de existência do logaritmo, tá? Então assim, ó, o que eu quero dizer com isso? Logaritmo de 1 na base b vai ser 0, sempre, sempre, desde que atenda à condição de existência do log. Então eu preciso lembrar disso aqui, ó, é uma consequência da definição de logaritmos, consequência da definição, tudo bem? Embaixo, pense, logaritmo de a na base a é igual a elevado a quanto que dá ele mesmo? A elevado a 1. Professor, mas sempre?
Sim, desde que atenda a condição de existência do logaritmo, tá? Então vamos destacar aqui, ó. Se isso aqui atender a condição de existência, tá ótimo, lindo e maravilhoso. Ah, e se não atender? Não rola. Sabe por que eu estou falando isso? Ó, eu vou apagar aqui, vou emendar uma consequência de definição, só para você entender, ó. Olha só, vou apagar até minha mudança de base. Já seguimos com a mesma ideia. Eu quero que você coloque uma observação na sua cabeça que é a seguinte, um OBS. Olha só, logaritmo de 1 na base 1. Cuidado, cuidado. Olha para isso aqui, ó. Olha para isso aqui. Log de 1 na base 1. Você vai falar base 1? Isso aqui dá zero? Não, não dá zero. Por que não dá zero? Porque esse cidadãozinho aqui, ó, essa coisinha aqui, ó, esse 1 não atende à condição de existência. A base tem que ser maior que zero e diferente de 1. Ela tem que ser maior que zero e diferente de 1. Senão, não vai atender. Então, isso aqui, ó, meu amigo, me desculpa, mas para nós não existe logaritmo de 1 na base 1. Para nós, não atendendo a condição de existência, não pode ser escrito em forma de logaritmo. Então, tome cuidado. Por isso que eu disse para você, logaritmo de 1 na base b dá zero? Sim, desde que o b atenda a condição de existência do logaritmo. Quer ver ó, como fica fácil? Eu vou lá e coloco isso aqui para você. Ó. Logaritmo de 1 na base 6. Pô, preciso resolver? Não. O 6 é maior que zero e diferente de 1. Isso dá zero. Logaritmo de 1 na base 13. Quanto que dá isso aqui? Isso aqui dá zero. Ou ainda, logaritmo de 1 na base raiz de 7. Quanto que dá isso aqui? Isso aqui dá zero. Porque qualquer valor que eu coloquei para a base atende à condição de existência do logaritmo. Simples assim, simples assim. Tudo bem? Vamos colocar um exemplinho só para a gente fechar esse assunto? Melhor. Vamos fazer melhor. Quero que vocês copiem, printem a tela porque eu vou apagar isso aí. A gente vai usar o quadro inteiro agora. Então, ó, para não entrar no susto, eu quero colocar uma situação com você. Ó. Por exemplo, uma situação bem comum. É dado o logaritmo de 2 igual a 0,30. É dado o logaritmo de 3 igual a 0,48. Uma observação pertinente. O logaritmo de 3 é 0,47 mais uns decimais. Mas, por conveniência, nós jogamos 0,48. Daí eu quero que você me ajude a calcular isso aqui, ó. O logaritmo de 5 na base 2. Tem duas coisas, duas não, tem várias coisas em cima daquilo ali. Logaritmo de 5 na base 2. Tem que mudar a base? Sim, porque eu estou te fornecendo base 2, eu estou pedindo, desculpa, base 2 e estou te fornecendo base 10. Então vamos começar mudando a base. Joga aquilo ali da seguinte maneira. Logaritmo de 5 sobre logaritmo de 2. Opa, ó, log para isso na divisão. Deixa na base 10. Log de 2 já está de presente ali, a gente só vai copiando ele e no final a gente substitui. O meu medo, a minha preocupação com isso aqui, o que é? É o logaritmo de 5. Sabe por quê? É muito comum a pessoa chegar lá e falar assim, ah, mas o logaritmo de 5 você já deu no exercício anterior. Mas repare que eu não estou te fornecendo ele. E se eu não estou te fornecendo, você não pode utilizar ele. Você vai ter que usar meios para que você consiga chegar nele. Então, onde a gente vai entrar aqui na jogada? Olha só, veja se você concorda com o que eu vou escrever. Isso vai ser logaritmo de, lá da tabuada, lá da matemática bem básica. O 5, olha só, ele é a mesma coisa que 10 dividido por 2. Olha isso. Sobre o logaritmo de 2. Concordamos? 10 dividido por 2 dá 5. Então eu escrevi a mesma coisa. Só que olha o que apareceu aqui, ó. Dá uma olhada no que apareceu aqui, ó. Divisão. Divisão abre para subtração. Então o que nós temos ali? Logaritmo de 10 menos o logaritmo de 2 sobre o logaritmo de 2.
Ó, cuidado. Isso é uma subtração. Não inventa de querer cortar log de 2. Não inventa de fazer isso. Lembra ali, ó, log de 2 eu tenho, log de 2 eu tenho. Daí vem a pergunta, professor, e o log de 10? Eu disse para você agora há pouco que logaritmo decimal, nós falamos em outro vídeo, na verdade, logaritmo decimal você tem a obrigação de saber. Ninguém conta isso para você. Esse logaritmo na base 10, pelo amor de Deus, você não pode esquecer que isso aqui vale 1. Qual vai ser a tua resposta ali, ó? Vamos fazer aqui no meio? Vai ser 1 menos log de 2, 0,30. Sobre log de 2, 0,30. Isso é igual 1 inteiro menos 0,30, 0,7 sobre 0,3. Gente, pode ser 0,70 sobre 0,30, mesma coisa. Dá uma olhada aqui, ó. Corta, vírgulazinha, vírgulazinha, uma casa. A sua resposta vai ser 7/3. Essa aí vai ser a sua resposta. Eu gastei esse tempo, né? A gente nunca gasta tempo, a gente ganha esse tempo trabalhando com mudança de base, principalmente o logaritmo de 5. Tome cuidado, porque ou você transforma em multiplicação ou você transforma em divisão. O produto vira soma, a divisão vira subtração. Não esquece isso aí. Então, fico de lado aqui para que você copie. Tá certo? Gente, agradeço então todo o carinho, paciência e atenção de vocês nesse vídeo. Espero vocês numa próxima aula. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.